Olá, seja bem-vindo ao meu canal Valquíria Melnick, onde eu entrevisto os melhores profissionais de saúde e beleza. Hoje a gente vai falar da microfisioterapia. Você já ouviu falar? Olha só, sabia que traumas físicos, psíquicos, eles acabam afetando a sua saúde? Isso pode ser resolvido através da microfisioterapia? É sobre esse assunto que você vai ficar sabendo de tudo. Mas antes, se inscreve aqui no meu canal que eu estou esperando. E a minha convidada hoje é a fisioterapeuta Sônia Queiroz, ela que é do Espaço Corpore Vitae. Seja bem-vinda, Sônia. Olá, Valquíria, agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos a tua presença aqui. Eu quero primeiro, já que você nos conte o que é a microfisioterapia, para que serve, para que a gente conheça um pouco mais. Claro. Então, a microfisioterapia, ela é uma técnica francesa da década de 80, que foi desenvolvida por dois fisioterapeutas, osteopatas, e que começaram a investigar a respeito das doenças através da somatização, né, de certos momentos, de certas memórias, né? Então eles partiram da embriologia, né, para descobrir, desenvolver essa técnica, né, que é bem interessante, que é uma técnica manual, né? Ela está dentro do rol das técnicas manuais, mas não é uma massagem, né? É uma terapia através de toque, e como o corpo, eles foram desenvolvendo, foram investigando, o corpo ele traz memórias, né? As células, elas trazem memórias de coisas que aconteceram com você, né, durante a sua existência ou durante o seu período intrauterino, ou às vezes, muitas vezes até você traz de forma familiar, dos seus pais, avós, às vezes até quarta geração, como se fosse assim realmente um encaminhamento de algumas coisas que aconteceram na vida das pessoas, dos teus antepassados, e na sua vida também. Que interessante, isso afeta a saúde de forma geral. Então, os órgãos Sim. todos, quem tem problema de qualquer sistema. E há como bloquear isso, então? Então, no caso assim, não é um bloqueio. Na verdade, assim, a gente trabalha como se fosse uma cicatriz. Uhum. Esses acontecimentos, sejam eles psíquicos, sejam eles físicos, né, uhum. ou emocionais, aqui eu faço uma parte, né, é interessante que se frise bem isso. O profissional que pode fazer, né, que pode cursar a microfisioterapia, fazer essa técnica, né, estudar a microfisioterapia, fazer o curso, é somente o fisioterapeuta. Certo. Né? Em alguns casos, então as outras profissões não. Então, quando a gente fala às vezes de traumas emocionais, vem aquela coisa, não, vocês estão entrando na parte da psicologia, ou tão... Não, a gente não trabalha, nós não somos psicólogos, somos fisioterapeutas. O que acontece? O ser humano, todo mundo já sabe, né, está cansado de saber, que ele é formado por matéria, por corpo, uhum. né, por psicológico, né, pelo emocional e o espiritual, é o tripé do ser humano. Sem né? dúvida. Então, como um tripé, né, se uma das pernas não está bem, vai cair, não vai ter o equilíbrio. Então, a físio entra nessa parte, ela vai renovar, ela vai, através desses traumas sofridos, dessas cicatrizes, ela vai, através da palpação, né, do mapeamento, achar o ponto onde está essa cicatriz e dar uma resposta para esse corpo, né, de forma que como se você fosse dissolver essa cicatriz, o teu corpo ele vai reconduzir aquele momento de uma outra forma, se dando a cura, a autocura. E como que é esse processo no consultório? Ele dura 1 hora? São toques que são feitos e vocês têm essa sensibilidade? Então, à medida que vai fazendo o toque, existem determinados momentos, determinados pontos que vocês sabem a diferença, enfim, Isso. e que percebe que ali existe alguma cicatriz. Exato. É assim que funciona? Funciona assim.
eu vou fazer um paralelo Isso. com a acupuntura e a homeopatia. Sim, também. Como a microfisioterapia é uma técnica ainda muito desconhecida, porque no Brasil ela tem praticamente uns 17 anos, 18 anos, ela é adolescente ainda, né? Então, apesar dela ter mais de 30 anos no mundo, né? Então, a gente faz esse paralelo porque são técnicas parecidas. A homeopatia, ela trabalha da mesma forma através da medicação, né? Através da medicação homeopática. A acupuntura através das agulhas, né? O que os dois franceses, né? O Daniel e o Patrice fizeram? Eles fizeram um mapeamento do corpo e na acupuntura eles têm um mapeamento também, outro mapeamento, mas na micro tem um mapeamento, então foram vendo que estruturas, determinados pontos do corpo correspondem a determinados problemas, né? Determinadas cicatrizes. Então o fisioterapeuta, através de um toque sutil, até por isso são micropalpações, por isso microfisioterapia, né? Através de toques sutis no corpo, ele vai chegando num certo ponto, onde ele vai, embaixo da mão, ele vai sentir realmente uma diferença. É como se o teu corpo fosse uma linha, um desenho de uma linha, e em determinado ponto essa linha está rompida. Isso debaixo da mão do terapeuta, né? E nesse ponto ele dá o comando, o corpo ele vai falando com o fisioterapeuta. Outra coisa importante, não é nada transcendente, não é nada espiritual, que às vezes as pessoas tendem a confundir. Mas como você vê, Não, o corpo você vai conversando com o corpo através das mãos e o corpo vai te passando. O corpo fala, né? Tem até um livro chamado O Corpo Fala. Então o corpo te passa. Na hora que você percebe essa diferença de pressão, você dá o comando e a partir de que você dê esse comando, acontece o momento, né? Esse comando é passado para o corpo e o corpo vai fazer uma autocura, vai ser um processo de autocura. Vai respondendo a esses estímulos. Esses estímulos, eles têm uma duração, por exemplo, ele já resolve-se na primeira sessão ou você precisa voltar de tempos em tempos? Qual seria esse tempo e qual que é o tempo também da duração desses toques, né? Dessa terapia? É 1 hora que fica lá com você? É meia hora? A gente quer saber tudo aí, né? Excelentes perguntas, então vamos por partes. A duração da sessão é de aproximadamente 40 minutos a 1 hora. A primeira sessão normalmente é um pouco mais longa, pelo conhecimento. Você passa, né, você faz uma avaliação, né, de fisioterapia, né, uma avaliação fisioterapêutica, desculpa, e você traça o tratamento dali. Você explica para o paciente, eu pelo menos gosto de explicar, porque muitas vezes o paciente não conhece, né? Tem pacientes que às vezes vêm e já tiveram, então a gente pula essa parte, mas normalmente a pessoa não sabe nada do que é a micro, vem por indicação, ou vem porque viu em algum lugar, ou porque viu no seu programa, né? Então eu gosto de explicar o que vem assim. Então a primeira sessão ela tem a duração de no máximo 1 hora, mas em torno de uma média de 40 minutos. Em crianças, porque assim é importante dizer que a micro ela não tem contraindicação e nem para tipo de problemas, para queixas e nem para idade. E, inclusive, a gente pode fazer em gestantes, né? Então, é tranquilo. Agora, em crianças, a gente fica um tempo menor, né? Pela própria atividade da criança, apesar que eu tenho pacientes que dormem durante a sessão, porque é uma das reações, inclusive, da micro, é esse acalmamento, esse sono que, às vezes, a pessoa tem, assim, fica mais relaxada, né? Então, a criança, normalmente, a duração da terapia é menor. A sessão, a gente pede um retorno, né? Você pode pedir um retorno de 30 dias no mínimo. Não é bom que se estenda muito, que se faça muito próximo. Por quê? Porque o corpo tem mais ou menos, eles foram vendo, os franceses foram vendo que esse é o tempo que o corpo precisa para ter essa resposta melhor. Né? Não adiantaria você fazer como a fisioclássica, 3 vezes por semana, todos os dias, tá? Porque daí você geraria um conflito dentro do teu corpo. Como é ele que vai resolvendo, costumo dizer que 50% é o teu corpo, né? Então você precisa de pelo menos esses 30 dias. Aí você pode estender, você pode, dependendo do que o paciente, normalmente o paciente traz uma boa resposta já na primeira sessão, porque outra finalidade da micro não é ficar com você
eternamente ou durante longos tempos. Então, Mas você uma média tem uma média de sessões? 3 a 5 sessões para você ter uma boa resposta. É importante dizer também que eu realmente sou fã de carteirinha, né? Eu trabalho quase que exclusivamente com a micro, apesar de ter outras formações. Mas assim, ela não é uma falácia. Então não é uma coisa que vai resolver todos, infelizmente, bem gostaria, todos os problemas. Mas ela resolve muito bem, ela tem uma eficiência muito boa. Eu sempre pergunto, me dê uma nota de como é que está a tua queixa. A pessoa já fala 100% em uma sessão. Eu já tive esse retorno, né, algumas vezes, né? Mas lógico, existem pessoas que falam, olha, não está resolvendo. São poucas as pessoas que eu te falo aí nesse tempo que eu estou fazendo, que disseram, olha, não resolveu nada, está tudo igual e tal. Para essas a gente tenta até uma terceira sessão. Sim. Aí você realmente fala, olha, talvez seja outra técnica, a micro não seja indicada. Mas realmente isso é uma coisa assim mínima, até, né? Cada organismo, né, Cada reage corpo de uma forma diferente. Exato. Então né, eu não posso Sônia? te dizer assim, você vai precisar de 3 sessões ou de uma sessão, porque cada corpo reage da sua forma, né? É bom dizer, em média, 3 sessões. Em média, e 3 aí sessões. pode ser que em 2 já resolva, mas também em 5, né? Então, Exatamente. em média, 3 sessões. Bom, para finalizar, alguma contraindicação? Alguém que não pode fazer de jeito nenhum? Não. Não, todo mundo pode fazer. Como eu te falei, até, Perfeito. né? Até recém-nascido, qualquer, né, a pessoa, de 0 a 100. Aliás, antes de 0 também. Ah, que maravilha. Bom, adorei conhecer um pouquinho mais sobre a microfisioterapia, né? E eu acho que o pessoal de casa também, até porque é uma alternativa, né, de tratamento que nós temos agora, especialmente em época de pandemia, que você também atende em casa, né, Sônia? Atendo em casa também. É bom a gente também Para frisar. conforto do paciente, sim. Ô, Sônia, muito obrigada, tá bom? Até a Eu que próxima agradeço. entrevista. Seja Fico à disposição. Sempre bem-vinda. Você gostou também de conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica? Então curte aqui, tá bom? A nossa entrevista. Se você não se inscreveu, eu estou esperando também. Até o próximo programa.